Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco, esse é o Livre Partida, canal especializado em dar dicas sobre viagem. Já demos uma volta ao mundo, já viajamos bastante aqui pelo Brasil, viajamos de carro, viajamos de mochila. Temos um livro de viagem publicado, que é esse aqui, Livre Partida, Causos e Contos de uma Viagem pelo Mundo. Se você quiser adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo, venda exclusiva pelo nosso site. A gente também dá curso online sobre como organizar e realizar viagens longas pelo mundo. Se você tiver interesse, vai aqui na descrição também. E eu vou falar um pouquinho sobre a cultura e algumas dicas de etiqueta para você que vai para a Indonésia. A Indonésia é o quarto maior país do mundo em população e é um país com um território composto por um arquipélago, várias ilhas. E por causa disso, existe ali uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade de línguas, de religiões muito grande. E ao longo do tempo, o governo indonésio, ele colocou muito esforço em construir uma identidade cultural nacional para que pudesse unir justamente todas essas diferenças que você encontra por lá. E o resultado foi que o povo indonésio ele tem um senso de nacionalismo bem grande e enxerga o seu país como uma extensão da sua família, são muito orgulhosos do seu país. Então isso é muito interessante que apesar dessa diversidade, eles conseguiram gerar esse senso de unidade cultural como país. Podemos dizer que para os indonésios, uma das principais coisas da vida, assim, né, uma das coisas mais importantes para ele é manter a harmonia de sua vida, né, manter as coisas fluindo de forma harmônica, e isso influencia bastante na forma como eles se comportam. Ali na Indonésia você vai ter grupos religiosos bem diferentes, né? A maioria da população é muçulmana, inclusive é uma das maiores populações muçulmanas do mundo, mas, por exemplo, em Bali a população é hindu e em outras ilhas você pode encontrar também outras religiões. Claro que isso vai fazer com que existam diferenças culturais bem grandes, né? Mas, no geral, para os indonésios, essa questão da harmonia, né, principalmente ali em Bali, é uma coisa muito forte. E uma coisa que também baseia bastante as relações entre eles é a questão da honra, né, de manter a sua honra, de manter ali a sua imagem pública, né? Então, por isso, você não vai ver os indonésios discutindo publicamente, tendo demonstrações de emoções assim publicamente. Então, no geral, eles vão manter um tom de voz bem baixo, uma conversa bem cordial, eles vão sorrir bastante, vão ser sempre muito receptivos e vão evitar discussões e atritos. Então, faça isso você também, né, enquanto estiver lá, para não parecer uma pessoa rude, já que se você discute com alguém ali na Indonésia, isso pode significar para ele uma vergonha muito grande. Então, evite, né, falar alto, ser grosseiro, ser ríspido e principalmente entrar em discussões, colocar culpa, apontar o dedo, esse tipo de coisa, porque para eles isso é muito vergonhoso e vai afetar aí a autoestima do indonésio de forma bem profunda. E uma outra característica cultural que acaba tendo um pouco a ver com isso também é que eles não costumam dizer muito não, né? Então, por causa dessa questão de querer sempre ser agradável, manter a harmonia nas relações, muitas vezes eles vão florear a maneira deles dizerem não, né, de negar alguma coisa e muitas vezes até dizer sim querendo dizer não, né? E acaba que isso tem uma certa semelhança aqui com o brasileiro, né? O brasileiro é um povo que não gosta muito de falar não de forma direta, né? A gente acha isso um pouco grosseiro, um pouco rude e fica com medo de desagradar os outros. O indonésio, ele é assim, mas ainda um pouco mais do que o brasileiro. Bom, e como a maioria dos povos ali na Ásia, né, no Sudeste Asiático, a Indonésia também é um país de características bastante conservadoras, né, por ter essa questão religiosa como uma das bases aí da sua sociedade. Então, leve sempre em conta isso. É um país com características mais conservadoras, comporte-se
de acordo com isso, tá? E na hora de cumprimentar, né, os indonésios, eles normalmente dão um leve aperto de mão, não é aquele aperto de mão que a gente está acostumado, aquele aperto de mão bem forte, né? Eles dão um leve aperto de mão e uma leve inclinação da cabeça. Entre pessoas de sexos diferentes, o aperto de mão ele só acontece se a mulher estender a mão primeiro. Então fique de olho nisso. Se a mulher estender a mão para você, no caso se você é homem, aí sim você pode dar um aperto de mão, mas se ela não fizer isso, você não vai levar a mão até ela, você apenas acena com a cabeça. E se você é mulher, evite estender a mão para homens, porque dependendo aí da religião, eles podem ficar um pouquinho sem graça de ter que tocar uma mulher, né? De ter que haver toque entre pessoas de sexo oposto. Ainda com relação a isso, demonstrações públicas de afeto, proximidade entre pessoas de sexo oposto não é bem vista, então evite aí dar a mão, abraçar, beijar em público, né, se você tiver aí com o seu cônjuge, mas ao contrário daqui, né, as relações entre pessoas de mesmo sexo, elas são mais carinhosas. Então você pode ver, por exemplo, homens andando de mãos dadas, né, que pra gente acaba sendo um pouco estranho, mas por ali isso é mais normal. Então, entre pessoas de sexo oposto não tem muito contato físico, entre pessoas de mesmo sexo você já percebe um pouco mais de demonstração de afeto em público. E uma coisa que é muito ofensiva para eles, né, e aí não depende de sexo igual ou sexo oposto, é você dar tapinha nas costas. Então nunca dê um tapa nas costas de um indonésio, isso vai ser muito ofensivo, né? Aquela mania que às vezes a gente tem de cumprimentar, né? Fala, cara, e dá aquele tapinha nas costas, para eles isso é muito mal educado. E tocar na cabeça de alguém também é visto como muito mal educado, já que a cabeça é uma parte especial do corpo, né? E inclusive nas crianças, então você não chega e bota a mão na cabeça da criança ali, porque isso vai ser considerado mal educado. E da mesma forma que a cabeça é tida como uma parte nobre, uma parte importante do corpo, os pés são tidos como uma parte impura do corpo. Então é ofensivo você mostrar a sola dos pés para alguém ou se sentar com as solas dos pés apontadas para alguém. Então, quando você chega na casa das pessoas, você retira os seus sapatos e quando você vai se sentar, cuide para não deixar a sola do pé exposta ou principalmente apontada para alguém, porque isso vai ser visto como um sinal de má educação. Outros detalhes aí que pra gente são mais normais, mas para eles pode soar como mal educado, é um contato visual muito prolongado. Então você não sustenta o olhar por muito tempo ao cruzar olhares com alguém da Indonésia. Então, se você cruzar olhares com alguém, logo baixe o seu olhar, porque se você fica encarando, isso é tido como um gesto agressivo e rude. E uma outra coisa que eles consideram bem feio aí é mascar chicletes ou bocejar. Então evite fazer isso quando você estiver frente a frente com alguém, né? Faça isso de forma mais discreta e reservada. E se você for convidado, né, para a casa de um indonésio, saiba que isso é uma grande honra, né? Ser convidado para a casa de alguém é considerado para eles uma grande honra e não deve ser recusado. Então, se você receber um convite, aceite. Normalmente o convidado é que vai iniciar a refeição, né? Já que ele é o convidado de honra e começar a refeição é uma honra. Então normalmente é o convidado que vai dar início ali a comer. Mas antes disso você deve ser convidado 2 vezes e recusar. E somente na terceira é que você vai efetivamente começar a comer. E quando você estiver comendo, convém não recusar o que for oferecido, né? Já que isso para eles é considerado mal educado também. E quando você finalizar, deixe um pouquinho de comida no prato e um pouquinho de bebida
no seu copo. Isso vai simbolizar que você está satisfeito. Então, nada de rapar o pratão, tá? Uma outra característica interessante, né, não só ali na Indonésia, mas em grande parte da Ásia, principalmente o Sudeste Asiático, que é a parte mais turística da Ásia, é que os turistas, eles são vistos como fonte de dinheiro. Então, se você vai viajar por ali, já se prepara, porque vão te oferecer exaustivamente produtos e serviços, eles vão ficar vindo atrás de você, oferecendo. Recuse educadamente, não se estresse com isso, porque é só ali o costume deles, o meio de vida deles, né? Você vai perceber que muitas vezes os preços para turista ali na Indonésia, eles não são muito claros, então às vezes está marcado uma coisa, você vai acabar pagando uma coisa diferente daquilo, normalmente mais caro, vão acrescentar taxas, coisas assim. Então, esse tipo de trambique é meio normal por ali. E se você não quiser, né, se envolver em discussões e afetar ali essa questão da educação com eles, é melhor você estar preparado para isso e aceitar pagar um pouquinho mais, já que por ali as coisas elas são relativamente baratas, né? É um país que tem preços bem acessíveis para a gente como estrangeiro. Inclusive foi na Indonésia que a gente quase levou um golpe na hora de trocar o nosso dinheiro, né? Então fique atento com isso. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Às vezes a gente pensa, mas eles são tão simpáticos e tão gentis, e acha que não vai poder levar um golpe por causa disso, mas acontece sim, e quase aconteceu com a gente se a gente não tivesse ligeiro ali em Bali. Falando em Bali, né, você que acaba sendo uma das partes turísticas mais conhecidas da Indonésia, você vai perceber que ali em Bali a maioria é hindu, e é um tipo de hinduísmo bem peculiar o praticado ali em Bali. Todos os dias eles fazem rituais e oferendas, tem muitos templos espalhados ali pela ilha, então respeite os costumes, né, as tradições religiosas, e evite, você vai ver que eles colocam umas cestinhas, né, com oferendas assim, espalhadas na cidade toda, você vai ver isso o tempo inteiro. Evite passar por cima, evite chutar, evite tocar naquelas oferendas, porque para eles isso pode soar bastante desrespeitoso. Uma outra característica bem peculiar aí que a gente observou enquanto esteve em Bali é que mulheres menstruadas não são bem-vindas em lugares sagrados. Então, se você vai entrar num templo, vai ser bem comum você ver ali uma placa dizendo que mulheres menstruadas não devem entrar. Não sei exatamente como é feito o controle disso, né? Acredito que seja baseado mais na confiança, né? Para eles, como isso tem um significado, as mulheres já nem vão tentar entrar no templo se estiverem dentro do seu período menstrual, mas convém a nós, como turistas, também respeitar, né, essa regra. Então, evite entrar nos templos e outros lugares que possam ter essa placa se você estiver menstruada. E uma outra coisa muito importante aí, se você vai para a Indonésia, é saber que as leis com relação a drogas por ali são muito restritas. Inclusive podem chegar à pena de morte por posse de drogas. Então você não quer se meter em encrenca, eu tenho certeza. Por isso, não use drogas, não carregue drogas e não faça menção a drogas se você estiver em solo indonésio, porque isso pode te colocar numa encrenca muito séria. Inclusive, existem várias histórias aí de estrangeiros que receberam a pena de morte, foram feitos de exemplo realmente, porque na Indonésia isso é uma coisa muito séria, eles não querem saber de droga entrando no país, então nada de fumar aquele baseadinho escondido, porque pode te colocar em uma situação bastante complicada. E uma coisa muito peculiar, né, que a gente observou enquanto esteve na Indonésia, é que por ali é muito comum, principalmente em Bali, né, mas a gente teve essa experiência em outras partes da Indonésia também. Por ali é muito comum que eles perguntem onde você estava e para onde você está indo. Por mais que isso pareça muito invasivo, né, pra gente, você chega no hotel e o recepcionista do hotel fala, onde você estava? E aí você está saindo do hotel, o recepcionista, para onde você está indo? Isso é muito comum, o tempo todo. Você vai precisar se acostumar
aí com eles te perguntando isso. Dá para perceber que para eles isso é uma coisa importante, eles querem saber onde as pessoas que eles gostam estão. Faz parte da questão da harmonia, né? Então, sei lá, responde de forma meio evasiva às vezes, né? Ah, tô indo ali na esquina, sei lá. Mas acostume-se, não precisa ficar bravo nem gerar discussões por causa disso, porque é só o jeitão dele, não significa que ele vai te seguir nem nada disso, tá? No mais, a Indonésia é um país espetacular, cheio de riquezas culturais, riquezas naturais, cheio de coisa interessante para você ver e aprender. Então estar lá certamente vai ser uma experiência muito enriquecedora. A culinária na Indonésia é muito interessante também, existem muitos pratos e ingredientes deliciosos, os lugares são lindos e no geral as pessoas são muito queridas e acolhedoras. Os indonésios, eles realmente tratam muito bem os turistas, então aproveite esse passeio e extraia o máximo possível de aprendizados aí, principalmente no que diz respeito à cultura, já que viajar é uma forma da gente esgarçar as nossas percepções e ver que o que é normal em um lugar não é tão normal assim no outro. Então, cabe a nós fazer essas observações, respeitar sempre as tradições e os costumes do lugar onde a gente está, e assim a gente vai se tornando pessoas cada vez mais ricas de experiências e sabedoria. No mais, espero você no próximo vídeo. Me diz aqui nos comentários se tem algum país que você deseja saber mais sobre a cultura e pequenas regras de etiqueta, para que eu possa gravar para você dentro dessa série aqui. Bora viajar junto!